Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da Palavra de Deus e vamos dar nossa continuidade na nossa série sobre escatologia. E, meus irmãos, hoje eu quero tratar sobre a paz do anticristo. O anticristo, como nós estudamos, ele vai se apresentar no cenário mundial após o arrebatamento da igreja. Então não pense que nós, igreja, estaremos dentro do reinado do anticristo, porque nós não estaremos. Só será liberado a aparição pública do anticristo no cenário mundial quando a igreja for retirada daqui. Então, quando a igreja subir, o anticristo, então, ele se manifestará no cenário mundial, trazendo muitas soluções. Então, ele vai ser aclamado de uma certa forma mundialmente e as pessoas vão aderir os planos, planejamentos, projetos, as palavras do anticristo. Evidentemente, ele não conseguirá resolver todos os problemas do mundo, mas ele vai lançar uma proposta de paz para a nação de Israel. Meus irmãos, vocês estão bem antenados no mundo, no que tem acontecido hoje em dia. Então, atualmente, agora, nós vemos aí Israel em guerra contra o Irã, contra Líbano, na verdade, contra ali os grupos terroristas que estão nessas localidades, e o Irã ali atacando várias vezes Israel se defendendo, fazendo um contra-ataque também. Nós estamos vivendo nesse cenário de guerra. As coisas parecem que ainda irão aumentar. Cada vez mais parece que essa guerra ainda vai explodir, crescer um pouco mais. Mas eu queria dizer que essa guerra, ou as guerras que estão acontecendo hoje em dia, elas já foram profetizadas na Bíblia. A Bíblia já falava que até o fim haverá guerras, inclusive, ou evidentemente, em Israel. E isso que eu gostaria de mostrar. Olha só essa profecia do cenário mundial, onde Israel sempre será pisado pelos gentios até que venha o tempo determinado. Lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, é um desses versículos que dizem assim: Ele, o anticristo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui nós vemos que o anticristo, ele se manifestará. E quando ele se manifestar, ele vai tentar trazer esse acordo de paz. Ele vai tentar trazer esse acordo de paz para a nação de Israel e, de certa maneira, ele vai conseguir trazer esse acordo de paz. De certa maneira, ele vai conseguir resolver os problemas do Oriente Médio. Meus irmãos, quando nós olhamos aí para a história e para a história de Israel, nós vemos que tantas pessoas, tantas nações, a ONU tentou trazer uma proposta de paz, mas todas elas sem sucesso. Nenhuma foi duradoura. Sempre a guerra estava estourando ali. Agora, com a manifestação do anticristo, quando ele chegar no cenário mundial, ele vai conseguir fazer esse acordo de paz. Inclusive, ele vai conseguir a liberação do espaço para a construção do terceiro templo. Haverá sim um terceiro templo em Jerusalém e os judeus voltarão a sacrificar para Deus. Ou, pelo menos, estão pensando que estão sacrificando para Deus. Mas chegará um momento em que o anticristo ele quebrará este acordo de paz e, quebrando este acordo de paz, ele vai fazer cessar os sacrifícios, conforme o texto que nós lemos aqui. Mas um pouco mais ainda, olha só ainda em Daniel, olha só o que diz aí o versículo 25 e o 26 dizem assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e não estará.
e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Nós já estudamos sobre as 70 semanas de Daniel. Caso você tenha perdido este conteúdo, busque aí no canal, que você então encontrará a live especificamente explicando este texto e as 70 semanas de Daniel. Mas o que eu gostaria nesse texto de ressaltar? Essa profecia que até o fim haverá guerra, até o fim haverá desolações. Meus irmãos, a Bíblia já profetizou, ela já previu esse cenário de guerra, que Israel nunca teria paz, evidentemente, aqui na terra, mas até a vinda de Cristo haverá guerras aqui na terra. Quem é que vai quebrar esse ciclo de guerra? Será, primeiramente, o anticristo, trazendo um falso acordo de paz. Um acordo de paz que não vai durar 7 anos, um acordo de paz que vai durar apenas 3 anos e meio. Mas é ele quem vai conseguir quebrar esse ciclo de guerra que está acontecendo, e hoje nós vemos aí Irã, Líbano, né, esses países e muitos outros contra Israel, o movimento antissemita crescendo muito. Infelizmente o Brasil ele está entrando nessa onda também contra Israel, contra a nação de Israel, contra as ações de Israel. A nossa presidência tem se inclinado para isso e ficar, infelizmente, do lado de grupos terroristas. Então, o que nós percebemos? Que Israel, aqui na terra, ele nunca terá paz, porque isso já foi previsto pela Bíblia. A Bíblia já revelou para nós. Aqui na terra, ele nunca terá paz. Só se terá paz verdadeira aqui na terra, na manifestação de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Aí sim, quando o milênio for instaurado aqui na terra, aí sim Israel irá usufruir de verdadeira paz. Mas até então, é como a Bíblia diz, até o fim haverá desolações, até o fim haverá guerras. E como que se dará, meus irmãos, este acordo de paz? Então eu quero aqui pensar um pouco mais também dentro do livro de Daniel. Nós veremos que o anticristo ele estará dominando uma coligação de nações. Então, isso já foi também profetizado pela Bíblia. Vai haver ali uma reunião de nações para propor uma paz para o Oriente Médio. E é o anticristo, quando ele aparecer no cenário dessas nações, no cenário dessa liderança de nações, ele então vai conseguir efetivar este acordo de paz. Mas isso está escrito na Bíblia, e quando nós lemos Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8, dizem assim, Daniel 7, 7 e 8. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles saiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Meus irmãos, aqui nós estamos lendo um texto profético de Daniel capítulo 7, onde ele recebe aquelas visões dos 4 animais, que representam os impérios dominantes do mundo. O primeiro representando a Babilônia, depois vem a Média e a Pérsia, depois vem a Grécia, depois vem Roma, e agora ele está falando sobre o império do anticristo, e isso aqui é para o futuro. Esse império ainda, desse pequeno chifre, ainda não chegou. Mas o que é interessante nós ressaltarmos aqui nesse texto? Que este animal diferente que Daniel ele está contemplando, que Daniel ele está vendo, ele tem 10 chifres. Meus irmãos, esses 10 chifres representam 10 reis, representam 10 presidentes, representam 10 líderes, representam 10 nações que farão uma coalizão. Eles se juntarão para resolver
o problema do Oriente Médio, os problemas mundiais, os problemas do mundo. Então, alguns sugerem que esses 10 países são 10 países europeus, onde eles se juntarão para resolver os problemas mundiais. Bom, de fato, serão 10 países importantes no cenário mundial. E na tentativa, então, de resolver os problemas mundiais, surge agora um pequeno chifre entre esses 10. Olha só que interessante. Entre os 10, ele é apenas um pequeno chifre. Ou seja, os outros, evidentemente, têm uma certa proeminência a mais. Esse pequeno chifre ele surge de uma maneira talvez humilde entre essa coligação de 10 nações. Mas na sua manifestação, na sua subida, na sua ascendência, ele derruba 3 desses chifres. Então note que essa coligação de nações, quem irá montar não é o anticristo. Então essa coligação de nações, ela quem dará palco para o aparecimento do anticristo no cenário e no domínio mundial. Ao que parece, 3 dessas nações, 3 chifres, eles não estarão de acordo com o anticristo. E quando o anticristo se manifestar com as suas ideias, quando o anticristo se manifestar com seus projetos, com seus planos para resolver os problemas mundiais, 3 dessas nações estarão contra o anticristo. E o texto fala que 3 chifres caem. Ou seja, na manifestação do anticristo, ele vai tirar dessa coligação de nações 3 nações, 3 presidentes. Ou seja, aqueles que eram contra o anticristo, eles então serão tirados e serão removidos. Então nós não sabemos ou não temos muitas informações, evidentemente, para saber por que essas nações serão contra o projeto do anticristo. Talvez essas nações vão ter um requinte antissemita muito grande. E como o anticristo, na sua manifestação, vai querer trazer paz para o Oriente Médio, uma solução para Israel, a reconstrução do templo, talvez essas nações, não concordando com Israel, não querendo que Israel tenha ali um terceiro templo, então elas serão arrancadas e serão removidas. Então, as outras nações, as outras 7, que estarão ali debaixo da autoridade do anticristo, e eles então conseguirão trazer esse acordo de paz para a nação de Israel. Então, note que o anticristo ele vai ter ali um domínio mundial, inclusive vai ter um domínio sobre esta coligação de nações que irá surgir. Mas note, não é o anticristo que vai formar a sua equipe. É essa equipe que deu palco para o aparecimento do anticristo. Então, meus irmãos, nós também não temos muitas informações da Bíblia para dizer quando o arrebatamento da igreja acontecer. Já segue imediatamente a tribulação? Ou será que vai ter um curto período de tempo para que estas coisas estejam acontecendo? Para que o anticristo ele consiga aparecer no cenário mundial? Então nós não temos muitas informações assim, mas o que nós sabemos é que após o arrebatamento segue-se então a tribulação. Agora nós não sabemos que se será já no dia imediato, o próximo dia já começa a tribulação ou ainda vai ter ali um curto período de tempo, talvez de semanas, talvez de um mês. Bom, nós não sabemos, a Bíblia não traz esta informação. O que nós sabemos é, a igreja foi retirada, o anticristo, ele então tem a liberdade de aparecer no cenário mundial. Mas lembre disso, meu irmão, o anticristo, ele não é um híbrido, ele não é metade homem e metade demônio, ele não é um centauro, um minotauro, como algumas pessoas parecem sugerir. Olha, ele é um humano normal. Às vezes nós damos muito poder para o anticristo, poder que ele não tem. Às vezes a gente fica pensando que ele é filho de demônio, filho de Satanás, que Satanás se juntou com uma mulher e nasceu o anticristo. Não, ele é um humano normal que evidentemente estará debaixo do serviço de Satanás. Satanás terá um controle sobre a vida dessa pessoa, vai influenciar a vida dessa pessoa e ela mesma, evidentemente, vai ter o seu coração voltado para isso, né? Por escolha própria, a pessoa, ela realmente vai ter o seu coração voltado para isso.
Então o anticristo ele vai aparecer no cenário mundial. Lógico que ele não vai resolver os problemas do mundo. Lógico que ele não vai conseguir dominar o mundo com toda a sua potencialidade em todos os locais ao mesmo tempo. Não, ele é um ser limitado, ele não vai conseguir resolver os problemas do mundo. Inclusive, nós já estudamos que o início da tribulação, olha, será marcado por guerras, muitas guerras e mortes. E o anticristo ele não terá poder para resolver os problemas do mundo inteiro. Às vezes nós pensamos que o anticristo ele vai conseguir trazer uma paz mundial, paz e segurança no mundo inteiro, e todo mundo vai viver como se fosse no Éden, no Jardim do Éden, onde não teremos nenhum problema grande na face da terra. Não, meus irmãos. A tribulação pertence a Deus e, inclusive, no começo da tribulação, selos estarão sendo abertos e as catástrofes estarão acontecendo. E Apocalipse fala que nós teremos guerras, nós teremos mortes, terremotos, teremos também problemas de saúde, as pessoas que estarão aqui passarão fome, tudo isso vai estar acontecendo. Ou seja, quando o anticristo se manifestar, ele vai conseguir resolver o problema do Oriente Médio e não o problema mundial. Evidentemente, ele vai querer ter esse domínio mundial, mas ele não vai conseguir dominar o mundo com toda a sua força, toda a sua potencialidade. Ele vai ter um certo domínio mundial, mas ele não vai conseguir dominar na mesma capacidade onde ele vai ter alguns domínios. Ao que nós percebemos, o maior domínio dele, evidentemente, será ali no Oriente Médio. Então, o foco deles estará ali. Ele vai ter um certo domínio realmente mundial, mas ele não vai dominar a terra na mesma potencialidade. Até porque seria estranho Jesus Cristo falar para os judeus, quando eles começarem a ser dispersos na metade da tribulação: olha, quem estiver na cidade, saia da cidade, quem estiver no campo, não volte para a cidade, fujam para outros lugares. Olha, se o anticristo vai ter um domínio mundial completo, com toda a sua força em todos os locais, com a mesma potencialidade, para que Jesus Cristo falaria para os judeus fugir? Porque se tudo está dentro do domínio do anticristo, mas a gente percebe que não será dessa maneira. Ele vai ter um certo domínio mundial, mas ele não vai conseguir dominar todos os cantos do mundo na mesma potencialidade. Então a sua força maior estará ali em Israel, no Oriente Médio, parece que na Europa também, então a sua força maior estará nessas localidades. Ele não vai conseguir dominar tudo com a mesma força. Então por isso que Jesus Cristo falou: fujam, porque ele não vai conseguir achar todo mundo em todos os cantos, até porque ele é um humano normal, ele não será um híbrido. Então perceba que ele terá, ou ele fará uso dessa coligação de nações que surgirá na tentativa de resolver o problema do Oriente Médio, mas ele conseguirá, com seus planos e projetos, com a sua astúcia, trazer essa solução. Então, o acordo de paz não é um acordo de paz mundial, tá bom? É um acordo de paz, é com o Oriente Médio. Essas guerras que nós estamos vendo hoje não acontecerá nos 3 anos e meio iniciais. Inclusive, Israel voltará a fazer e construir o seu templo. Mas chegará na metade da tribulação, ele vai quebrar esse acordo de paz, meus irmãos. E a Bíblia revela isso para nós em vários textos, inclusive no texto que nós lemos de Daniel capítulo 9, versículo 27, que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. É ali que ele quebra o acordo de paz. E como que se dará essa quebra? Eu gosto de ler Lucas capítulo 21 porque ele traz algumas informações importantes aqui nesse texto. Olha só o que diz Lucas 21, do 20 ao 24, falando da quebra desse acordo na metade da semana. Diz assim o 20: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Meus irmãos, aqui, esse versículo está falando da quebra do acordo do anticristo com a nação de Israel. Como que se dará essa quebra? O anticristo ele vai se manifestar em Jerusalém, o anticristo ele vai se manifestar no templo, ele vai fazer cessar os sacrifícios e, a partir dali, ele vai mostrar a sua verdadeira face. Lógico que ele não chegará sozinho ali nessa localidade. Ele não vai chegar ali do nada, sozinho no templo e falar: ó, pode parar tudo aqui.
Ele vai chegar com força, meus irmãos. Ele vai chegar com um exército montado. Então, o versículo está falando, quando vocês virem, então, Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo do fim. Aqui está falando da metade da tribulação. Olha, esse sítio que vai ser montado aqui contra Jerusalém não é o Armagedon, não são as guerras que estão acontecendo hoje. Aqui está falando especificamente da metade da tribulação, quando o anticristo tomará à força Jerusalém. E aí que cabe as orientações de Jesus Cristo para fugir, que o versículo 21 diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, que é os judeus. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Meus irmãos, esta guerra, ou essa tomada à força de Jerusalém, acontecerá na metade da tribulação. Então não pense que esse versículo 20, quando porém vir de Jerusalém, sitiar de exército, está falando de hoje. Não, não está falando de hoje. Se estivesse falando de hoje, os versículos seguintes, Jesus Cristo estava mandando os judeus fugir de Jerusalém. Mas não tem essa ordem para hoje, para os israelitas saírem fugir de Jerusalém. Essa fuga, ou essa ordem da fuga, é na metade da tribulação, quando Jerusalém for sitiada de exército, que é um exército particular do anticristo. Ele vai trazer o seu exército, porque ele vai ter um domínio. E quando ele então sitiar Jerusalém para tomar à força o templo, tomar à força Jerusalém, aí sim começa a dispersão dos judeus. E eles vão ser levados por todo mundo, para todas as nações, e irão sofrer muito, e muita perseguição provenientes do trono do anticristo. É o anticristo quem ditará a perseguição contra os judeus. Lembra daquele acordo de paz, inicialmente? Olha, 1000 maravilhas estavam acontecendo para os judeus no início da tribulação. O templo foi reconstruído, as guerras foram solucionadas no Oriente Médio, o Irã já não é um problema para Israel, a Rússia já não é um problema para Israel, China não é um problema para Israel, Líbano não é um problema para Israel, as nações vizinhas ali árabes não são problemas para Israel, porque o anticristo ele trouxe essa solução. Os israelitas voltaram a adorar a Deus no templo, sacrificar, 1001 maravilhas, até que repentinamente o anticristo aparece com um grupo de exército e toma a força de Jerusalém, isso na metade da tribulação, e começa a perseguir, começa a matar, e os judeus agora são dispersos. Então aí sim se cumpre a palavra de Jesus Cristo, fujam para outras localidades, porque agora o domínio do anticristo será ferrenho contra os judeus, será ferrenho contra Israel. Então muitos irão fugir. Evidentemente alguns judeus ficarão ali, mas sofrerão muito os que ficarem ali. Mas alguns ficarão ainda em Jerusalém, ficarão na cidade, porque, meus irmãos, judeu é casado com a terra. Então vocês podem analisar hoje a história de Israel, a história dos judeus, eles amam aquela terra. Talvez não tenha uma nação como a nação de Israel, que ama a sua terra, e aquela terra pertence a eles. Mas a maioria irá fugir para outras nações e serão perseguidos, serão mortos, e o anticristo, então, promoverá esta perseguição. Então, o que nós estamos analisando aqui é agora essa quebra de acordo de paz. Então, lembre, meu irmão, o que o anticristo ele vai trazer como solução, ele não vai conseguir resolver os problemas mundiais. Não, a Bíblia não fala isso. E pelo contrário, os selos continuarão sendo abertos no início da tribulação, na primeira metade da tribulação. O que o anticristo vai conseguir fazer é, evidentemente, resolver o problema do Oriente Médio. Vai trazer um acordo de paz, mas esse acordo será quebrado na metade desse acordo, na metade da semana, nos 3 anos e meio. Sendo quebrado, os judeus então vão se dispersar. O templo, evidentemente, ali posteriormente será destruído, muitos terremotos estarão acontecendo também. As coisas vão piorar na segunda metade da tribulação,
E a Bíblia até chama a segunda metade de a grande tribulação, porque o trono do anticristo se tornará ferrenho contra os judeus também. É o antissemitismo voltando à tona novamente. Então, nós analisamos aqui sobre esse acordo de paz e nós percebemos que terá essas nações ajudando também o anticristo para esse acordo de paz. Então, é assim que se dará os eventos escatológicos dentro da tribulação, pensando na figura do anticristo. Eu espero que essa live tenha contribuído para a sua compreensão bíblica e eu peço para que você continue estudando a Bíblia conosco, acompanhando nos nossos próximos estudos. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, pode escrever nos comentários que vai ser um prazer para nós ler e um prazer também para nós respondermos caso tenha alguma dúvida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.